remidos no sangue do Cordeiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 18. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. 10. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Beije a Sagrada Escritura, irmãos. Sentados, amados, amadas. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que tem anjos de Deus neste lugar. Aleluia. Se acontecer um barulho perto de você, é o anjo chegando para receber suas orações a Deus. Então, abra o coração e comece a louvar. O rosto do céu que Se derrama no altar, e um anjo já vem com a bênção nas mãos. Tem anjos. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Igreja, Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. quando a igreja adora, Quando a igreja passeiam, a igreja se alegra, ela canta, ela chora, ela ri e congrega, abala o inferno e expulsa o mal. Sinta o vento das asas Dos anjos agora. Confia, irmão, pois Chegou é a sua hora. A bênção chegou E você vai levar. Eu quero ouvir esta igreja. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei Se a igreja subiu ou se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Mais uma vez, proclame isto. Tem anjos. Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. porque Deus está Aqui. aqui. Aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje nós celebramos o dia dos santos anjos da guarda. Todos nós temos um anjo. Padre, presbítero,
De onde eu tiro esta certeza de que cada um de nós tem um anjo? E quando eu falo anjo, irmãos, eu não estou falando de criancinha, porque às vezes criança nasce, né? A gente fala assim: olha, é um anjinho. Não, não é um anjinho. É um ser humano, é uma criatura, é um ser humano. Não é anjinho. É claro, a gente chama de anjinho de uma maneira carinhosa, mas não é anjinho. O que é um anjo? O anjo é um ser espiritual, portanto não é palpável. O anjo é um ser espiritual criado por Deus. Deus criou os anjos antes de criar o ser humano. Deus criou os anjos. Para que Deus criou os anjos? Para glorificar, adorar a Ele, servir a majestade dEle no céu, na glória. Deus criou o ser humano. E Deus deu uma ordem aos anjos, para que eles, os anjos, nos guardem de todo o mal. De todo o mal. O anjo, ele pode se manifestar, ele pode assumir, Deus permite que o anjo assuma uma forma humana e até mesmo a matéria para se comunicar conosco. No capítulo 12 do livro dos Atos dos Apóstolos, diz a palavra de Deus que Pedro estava numa prisão em Jerusalém. E enquanto Pedro estava numa prisão em Jerusalém, o que a igreja fazia? A igreja orava. A igreja orava na casa de um rapaz chamado João Marcos, o evangelista Marcos. A igreja orando, intercedendo, suplicando por Pedro. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração da igreja. Deus viu a oração da igreja. E Deus mandou um anjo libertar Pedro. Pedro estava à noite acorrentado, dormindo, todo acorrentado. O anjo vem, olha lá, irmãos, assumiu matéria física. Ele é espírito, mas Deus permite que em certas ocasiões eles assumam esta matéria física. A Bíblia diz que o anjo chegou em Pedro e disse, tocou nele, olha lá, assumiu a forma humana, física. Acorda, acorda, Pedro. Quando Pedro desperta, as cadeias caem por terra e o anjo diz, vem Pedro, segue-me. Pedro foi seguindo o anjo. O portão da prisão miraculosamente se abriu. Pedro, quando estava lá fora, foi que ele reconheceu, era um anjo que Deus havia mandado para me libertar. Pedro, sabendo que a igreja, os irmãos, estavam reunidos na casa de João Marcos, em Jerusalém, ele foi até a casa de João Marcos. Os irmãos estavam em oração. A Bíblia diz que Pedro bateu na porta da casa. A serva ouviu e disse, alguém está batendo na porta. E eles disseram, deve ser o anjo de Pedro. Deve ser o anjo de Pedro. Olha lá, irmãos, eles já tinham consciência que Pedro apóstolo tinha um anjo da guarda. E foi o anjo da guarda dele que o libertou daquela prisão. Portanto, eu também tenho um anjo de guarda. Você tem um anjo da guarda, que não é um bebê. O meu anjo da guarda não é uma pessoa que eu amei aqui na terra e que agora está na eternidade. Pelo amor de Deus, irmãos, isso não está na Bíblia. Algumas pessoas confundem o anjo de Deus, o anjo espiritual, com espíritos de pessoas que morreram. Em nome de Jesus, isso não é verdade, hein? O diabo é o pai da mentira.
Algumas pessoas, eu já vi pessoas falando assim: agora eu tenho um anjo no céu. É o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu marido, o meu filho. Não, não. O seu anjo está na terra, guardando você. Essa pessoa que você ama agora está contemplando a face de Jesus no céu. Mas anjo é anjo, ser humano é ser humano. Eu falava agora há pouco, justamente quando você sente o cheiro de perfume, de incenso, é a presença de anjo. No capítulo 8 de Apocalipse, versículo 3, a Bíblia diz, preste atenção, igreja, João Evangelista, ele foi arrebatado ao céu. No capítulo 8, versículo 3, ele viu um anjo com um turíbulo na mão. O que é um turíbulo? É este objeto que eu uso para incensar o altar de Deus. Ele viu um anjo com um turíbulo, e daquele turíbulo cheio de brasa saía o incenso, o perfume. O céu, irmãos, ele é perfumado. O céu é perfumado. Por isso que quando o anjo vem nos visitar, nós sentimos o cheiro de perfume, de incenso. É a presença do anjo. Padre, e quando que é a presença de um demônio? Preste atenção, irmãos. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz a palavra de Deus que o inferno, diz a palavra, olha, é um lago de fogo e de enxofre. Um exemplo. Você, deixa eu ver. Você vai no chiqueiro de porcos, claro, né? Você vai no chiqueiro. Você, só o fato de entrar lá no chiqueiro e ficar um tempo lá dentro, quando você sai, o que acontece com a sua roupa? Está com mau cheiro. Outro exemplo, aqui para os que fumam, eu espero que ninguém aqui fume. Quando você entra num ambiente onde as pessoas fumam, quando você sai daquele ambiente, o que acontece com a sua roupa? Fedendo a cigarro. E é fedor mesmo, hein? É fedor, né, irmã? É. Irmãos, a Bíblia diz em Apocalipse 20, 10 que o inferno, o lago de fogo e de enxofre. Ora, se o demônio mora neste lago de fogo e de enxofre, quando ele sai do inferno, ele traz consigo o mau cheiro do enxofre. Então quando você sente aquele mau cheiro do enxofre, e você fala, meu Deus, que cheiro é esse? Clama ao sangue de Jesus. Não fique com medo. Ai meu Deus, e agora? É um demônio que está aqui perto. Ué, mas a Bíblia diz em 1 João 4, versículo 4, que o que está dentro de nós é maior do que aquele que está fora de nós. Portanto, não fique com medo. Clame o sangue de Jesus. Clame o sangue de Jesus. Clame o poder do nome de Jesus. E na primeira leitura, linda leitura, Deus diz: vou enviar um anjo adiante de ti, para te proteger no caminho. O mesmo louvor, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Pode ser esse. Faz favor, irmão. Baixinho, baixinho. Vou enviar um anjo adiante de ti, para te proteger no caminho, e para te conduzir ao lugar que te preparei. Que lugar é esse? A terra onde corre leite e mel, a terra prometida, o céu. Está de sobreaviso da presença do anjo. Ouve o que o anjo diz. O anjo fala, irmão. O anjo fala comigo. O anjo fala com você. Sabe, quando você ouve uma voz dizendo assim: não vá. Ou então,
não faça. Ou então, ligue para fulano. Você fala, nossa, não tem ninguém aqui perto de mim? Não vá. Não faça. Ligue para fulano. Procure fulano. Outro exemplo. Você acorda à noite, não assustado. Porque quando você acorda assustado, é sinal de que ou você está com um problema físico, ou então é um problema espiritual. É entrar na oração. Mas quando você está dormindo, isso acontece comigo. Estou dormindo e tranquilamente eu abro os olhos. Sem susto, sem medo. E uma voz fica falando: fala com Deus. Fala com Deus. Ou abra a Bíblia. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia. A Bíblia diz: ouça o que o anjo tem para falar para você. Não resista. Vou ler a Bíblia nada. Olha assim, 3 horas da madrugada. Nossa, amanhã hoje vou levantar muito cedo. Eu vou dormir de novo. Não faça isso. Não resista à voz do anjo de Deus. Não resista. Mas, se obedeceres à voz do anjo, se fizeres tudo o que ele te disser, Deus diz: serei o inimigo dos teus inimigos e o adversário dos teus adversários. Porque meu anjo marchará diante de ti e te conduzirá entre os inimigos. Amados, todos nós temos um anjo, amém? Diga assim: obrigado, Jesus. Opa. Obrigado, Rosa de Saron. Mais uma vez. Obrigado, Rosa de Saron, pelo meu anjo. E hoje, no Evangelho, os discípulos queriam perguntar a Jesus: quem é o maior? Irmãos, olhem para mim. Olhem para mim. Sejam sinceros. Vocês acham que eu, presbítero da igreja, diante de Deus, eu sou maior do que vocês, sim ou não? Tem gente que tem dúvida. Sim ou não? Diante de Deus, eu sou melhor do que vocês, sim ou não? Toda a igreja diga não. Claro que não, irmãos. Nós somos absolutamente iguais. Eu recebi uma unção nas minhas mãos, claro. Eu recebi uma autoridade do Senhor para celebrar a Eucaristia, para pregar a palavra, glória a Deus. Mas diante do Senhor, nós somos absolutamente iguais. Gigante. O que me custa entrar na procissão, abençoando as crianças, dando um abraço. Um abraço pode curar uma pessoa que está enferma. Um gesto de carinho pode curar uma pessoa que está deprimida. Por isso, somos iguais. Jesus diz no Evangelho, Ele colocou um menino e disse: olhe para este menino. Se vocês não se tornarem como crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Olha isso. Olha a simplicidade dessa criança. E ainda fazendo pose para a câmera. Olha a simplicidade dela. Eu prefiro uma criança correndo, fazendo barulho, até me atrapalhando na pregação. Mas eu prefiro ter uma criança correndo dentro da igreja do que uma criança fora da igreja, na presença de Jesus. Irmãos, é isso que nós temos que educar os nossos filhos na fé, que eles corram na igreja, que eles gritem. E daí? Quantos adultos que não gritam, mas não ouvem o Evangelho? Quantos adultos que estão na casa de Deus,
que não falam nada, ficam quietos, mas o evangelho entra aqui e sai aqui e continua sendo a mesma pessoa que entrou. Jesus diz: se vocês não se tornarem simples como essas crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Então, meus amados, a coisa que mais me deixa triste na igreja, e de modo especial na associação, é quando eu vejo o irmão maltratando o irmão, é quando eu vejo o irmão desprezando o irmão. Isso acaba comigo. Acaba comigo. Não porque eu sou perfeito, não. Eu sei que muitas vezes eu estou nervoso, falo alguma coisa que não devo, uma atitude mais ríspida, mas eu me policio. Eu peço a Jesus, Rosa de Saron, todos os dias: Jesus, que eu seja um pastor que cura as ovelhas, não um pastor que machuca as ovelhas. Então, meus amados, para terminar, me ajudem a curar as ovelhas feridas. Um abraço, um sorriso. Às vezes eu vejo coisas tão pequenas assim entre os irmãos, que eu falo: meu Deus, para que isso? Irmão, irmã, quando você entra na igreja, você entra machucado, machucada. Quando você sai da igreja, você tem que sair curado, curada. Se você não sai curado, curada deste lugar, está tudo errado. Está tudo errado. Igreja é hospital. Igreja é hospital. Por isso, sejamos pastores uns dos outros. Pastores. Peça cura para você. Eu até entendo algumas pessoas que não conseguem curar as outras porque elas estão machucadas ainda. Muitas vezes você não consegue curar o seu marido, você não consegue curar a sua esposa, o seu filho. Sabe por quê? Porque você não está curado. Porque você não está curada. Feche seus olhos um breve momento e cante assim: eu quero ser Jesus amado, como vaso nas mãos do oleiro. Rompe minha vida, Senhor, faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluia. Meu amado, minha amada, em nome de Jesus, eu peço a você que seja fiel no seu dízimo, seja fiel na sua oferta. Estamos no início do mês. Todo início de mês para mim é um tempo de muito sofrimento. A Juliana trabalha comigo, sabe muito bem o sofrimento que é para honrarmos as nossas dívidas, pagarmos as dívidas, honrarmos os compromissos. Nós não recebemos colaboração de ninguém, nem da diocese, nem da igreja, de ninguém. Nós vivemos da providência do Deus Altíssimo
do seu dízimo e da sua oferta. Mas eu confio no meu Deus. Ele sabe, Ele conhece a sinceridade do meu coração. E Ele sabe o quanto eu desejo que essa obra cresça para conduzir mais almas para o céu. Por isso, faça a sua oferta, não por amor ao presbítero, não por amor a mim, mas por amor a Jesus, que morreu naquela cruz por você e ressuscitou. Por amor a Ele, Ele que é leão de Judá, rosa de Sarão e lírio de vale. Faça a sua oferta com alegria. Faça, seja um dizimista fiel. Consagre o seu dízimo todo mês. E dízimo, é 10%, a 10ª parte. Por amor a Jesus, ajude-nos. Não permita que esta obra diminua. Colabore para que esta obra cresça cada vez mais. Precisamos crescer mais. Muitas almas não conhecem Jesus. Por isso, faça a sua oferta.